Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo, membros da Primeira Igreja Batista em Palmares do Sul. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a armadura de Deus. E hoje nós estaremos entrando no estudo de número 3. Para isso, eu convido você para lermos juntos a palavra de Deus, aqui no texto de Efésios, capítulo 6. O versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Queridos, no estudo número 1, nós falamos sobre a armadura de Deus, a finalidade da armadura de Deus, que é a nossa proteção espiritual. A partir do estudo 2, nós começamos a falar sobre partes dessa armadura e nós falamos sobre o cinturão da verdade e também falamos sobre a couraça da justiça. E hoje eu quero falar sobre mais dois elementos que compunham a armadura espiritual que Paulo nos fala. E o primeiro, o elemento de hoje, é o evangelho da paz. O versículo 15, Paulo diz: E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aqui, Paulo tem em mente a sandália que o soldado romano utilizava, a sandália que compõe o fardamento do soldado romano, que era feita de couro. E esta sandália, ela possuía longas tiras, e essas tiras serviam para amarrar a sandália em volta do tornozelo, em volta da canela, para que ela pudesse ficar bem firme, bem justa, para que o soldado pudesse se movimentar bem, com segurança. No solado desta sandália existiam pinos de metal, e esses pinos tinham a finalidade de dar aderência à sandália do soldado, para que ele não viesse escorregar. Então dava a melhor firmeza tanto na caminhada a longa distância como na corrida. E Paulo faz a comparação desta sandália com o evangelho da paz. Por quê? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá firmeza e equilíbrio no combate. Na verdade, o evangelho é o fundamento da nossa fé. Com ele, nós estamos protegidos para não tropeçarmos, para não escorregarmos nas astutas ciladas de Satanás. Paulo usa essa figura da sandália comparando ao evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele é o fundamento. O evangelho é a base da nossa fé. E o evangelho, ele nos dá a direção no sentido de Deus. O evangelho aponta para Deus e para as suas promessas. Então, o que dá sentido à vida do cristão é o evangelho, é a mensagem de boas novas que o Senhor Jesus trouxe para nós. Então, o evangelho é a nossa base. O evangelho é a nossa estrutura fundamental. E o evangelho nos ajuda a nos manter firmes e a não tropeçarmos escorregando nas astutas ciladas de Satanás. Esse mesmo evangelho que Paulo fala, evangelho da paz, ele nos traz paz. O evangelho nos traz paz em meio ao combate espiritual. O evangelho nos traz paz interior. Por quê? Porque ele é uma mensagem de boas novas. Ele é uma mensagem das promessas de Deus para as nossas vidas. Ele é uma mensagem que nos leva em direção ao reino de Deus. Portanto, o soldado de Cristo, em meio às batalhas do dia a dia, em meio às batalhas espirituais, ele consegue ter paz interior em virtude desse evangelho. Porque quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos ali a mensagem de salvação de Deus que nos traz tranquilidade. Nós vemos as promessas de Deus para as nossas vidas que nos trazem a paz.
O Evangelho nos faz caminhar. O soldado precisava da sua sandália e ela precisava estar bem fixa aos seus pés e ela precisava dar aderência ao soldado para que ele pudesse caminhar. E o Evangelho nos leva a caminhar. O Evangelho nos leva a caminhar, como eu disse anteriormente, em direção às promessas de Deus. É o Evangelho que nos faz caminhar ao longo deste mundo conturbado, ao longo deste mundo contaminado pela ação de Satanás. Então o Evangelho nos leva por uma caminhada onde precisamos de perseverança, onde precisamos de firmeza. E nós, a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra. A Bíblia nos diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E ao longo da nossa vida aqui na terra, nós estamos caminhando em direção às promessas de Deus. Então, o Evangelho nos leva a caminhar para frente em direção a Deus, e o Evangelho também nos leva a caminhar para levarmos a mensagem de salvação a este mundo. O Evangelho não é algo parado, estático, mas o Evangelho é dinâmico, ele está em movimento. O Evangelho nos leva a caminhar para compartilharmos esta mensagem de salvação, para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus e serem libertas. Queridos, o Evangelho nos leva a caminhar para que ele seja conhecido no mundo. O soldado em serviço, ele deve estar alerta, pronto para qualquer eventualidade. O soldado romano, quando ele estava em serviço, ele não podia tirar as suas sandálias, porque a qualquer momento poderia acontecer um tumulto, uma ameaça, e ele precisava estar pronto para poder fazer a defesa de onde ele estava. Ele tinha que estar pronto para se defender e também pronto para atacar. Então, ele não dormia quando estava em serviço e ele estava devidamente fardado com as suas sandálias amarradas bem firme aos seus pés. O servo de Deus precisa estar bem ajustado ao Evangelho em todos os momentos, todos os dias, 24 horas por dia, porque o inimigo não tem horário para nos atacar. Ele nos ataca a qualquer momento. Temos que estar de prontidão, calçados com o Evangelho da paz em todo o tempo. Por quê? Porque esse Evangelho nos dá paz, esse Evangelho nos dá tranquilidade, nos dá serenidade em um mundo atormentado como esse em que vivemos. Esse Evangelho nos traz equilíbrio, este Evangelho nos traz sensatez para podermos pensar com clareza e tomarmos decisões que agradam a Deus. O segundo elemento dessa armadura é o escudo da fé. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, todos conhecem, é um equipamento de defesa. E o escudo ele foi usado por vários exércitos ao longo da história, e até hoje, a polícia, a tropa de choque, tanto do exército quanto da polícia, eles usam aqueles escudos feitos de acrílico, de um material bem resistente. E na antiguidade o escudo era feito por diversos materiais, couro, madeira, bronze. E o objetivo principal da confecção do escudo é para que ele fosse resistente. Ele precisava ser forte, porque o escudo é um instrumento de defesa. Se ele fosse frágil, ele não iria cumprir o seu propósito. Então ele tinha que ser sólido, resistente, para poder defender o soldado. E queridos, comparando o escudo com a fé, o apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé. A fé tem que vir na frente. A fé precisa vir na frente. Reflita comigo. O escudo do soldado só tinha utilidade quando era colocado na frente dele. Então o escudo só exercia sua finalidade quando ele era colocado na frente.
Da mesma maneira, a fé também precisa estar na nossa frente para nos proteger, para nos defender. A fé é o único vínculo que nós temos com Deus. E como o soldado colocava o escudo na frente e ele caminhava atrás do escudo, olhando para frente, vendo as ameaças. O cristão precisa caminhar com a sua fé na frente. A fé vem em primeiro lugar, é a fé que nos liga até Deus. Eu gosto muito do texto de Hebreus capítulo 10, versículo 38, onde diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Por que é que a fé, como escudo, o escudo da fé, precisa vir na frente? Porque o servo de Deus, ele só consegue sobreviver neste mundo que vive na contramão de Deus pela fé. O servo de Deus só se consegue se manter fiel ao Senhor pela fé. Sem fé, ele não resiste. Sem fé, ele não consegue manter a sua caminhada em direção ao Senhor Jesus. Sem fé, ele não consegue ser leal às orientações e ensinamentos do Senhor Jesus. Então, a fé é que nos faz sobreviver. Por isso, não somente aqui em Hebreus, mas como lá em Romanos capítulo 1 e Abacuque também lá no Antigo Testamento, diz que o meu justo viverá pela fé. A fé tem que vir na frente como escudo, porque é através dela que nós sobrevivemos como servo de Deus. E o versículo também diz que se o servo de Deus retroceder, voltar atrás, abandonar a fé, Deus não se agradaria dele. Isso nos lembra o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé tem que vir na frente, porque é ela que nos mantém de pé na nossa caminhada, e é porque através dela que nós agradamos o coração do nosso Deus. A fé nos dá a capacidade de resistir na batalha. O soldado, na batalha, sem o escudo, não resistiria muito tempo. Ele iria morrer, ele recebeu uma flechada no pescoço, no tórax, estaria muito vulnerável e morreria rapidamente. A fé nos dá capacidade para resistir na batalha, e a nossa batalha é espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, é somente com o escudo da fé que nós conseguimos resistir à ação do maligno contra as nossas vidas. É o escudo da fé que nos dá resistência. Não é a nossa força, não é a nossa estrutura física, mas sim o escudo da fé. A fé é escudo contra os dardos espirituais do mal. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6,16 que com um escudo nós conseguiríamos apagar os dardos inflamados do maligno. Por que ele diz isso? Porque na antiguidade eles usavam uma flecha com uma estopa embebida numa substância inflamável. Eles acendiam fogo e enviavam aquela flecha flamejante com fogo. Então, onde ela batia, se tivesse alguma coisa ali que pudesse pegar fogo, iria pegar fogo e iria também queimar o soldado. Então, o escudo do soldado ajudava para que ele pudesse se defender dessas setas inflamadas do maligno. E trazendo para o mundo espiritual, que setas são essas? Que dardos são esses? Alguns exemplos, né? Esses dardos podem ser pensamentos perturbadores, incredulidade, cobiça, irritação, tentação em todas as áreas, tristeza sem motivo, medo, rebeldia, maledicência, mentiras, divisão na igreja, deturpação doutrinária e outras coisas.
Esses são os dardos inflamados do maligno que vêm em nossa direção, e o escudo da fé tem como finalidade nos ajudar a nos defender desses dardos que são direcionados a nós para nos destruir, para nos envergonhar, para nos matar, para nos afastar da presença de Deus. E sabe, queridos, nós precisamos cuidar da saúde da nossa fé, porque, como disse, ela é o nosso escudo. Isso só é possível com disciplinas espirituais. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da oração, precisamos renunciar a algumas coisas e precisamos dar testemunho com a nossa vida, com o nosso comportamento. Essas são disciplinas espirituais, ou seja, tudo isso na verdade é uma busca sincera e responsável pela presença de Deus. Então, nós precisamos nos preparar, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E nós precisamos embraçar, segurar o escudo da fé para que possamos nos defender dos dardos inflamados do maligno. Precisamos estar prontos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.